Olá pessoal do Canon College, eu me chamo Francisco e sejam bem-vindos ao conteúdo exclusivo que a gente está gravando aqui para vocês por causa da live, né? A nossa live mudou de formato e a gente está fazendo esse conteúdo para quem se inscreveu previamente. Aí, esse conteúdo é para falar sobre ISO, diafragma, obturador e fotômetro. Basicamente, o pilar da fotografia, né? O fotômetro está ali de entrão porque ele é o que mede os três, para ver se o pilar está estabilizado, para você conseguir tirar a sua fotografia, tá bom? A gente vai falar sobre os três, tá? Todos tratam de luz, tá bom? Então, quando eu mexo no ISO, eu mexo em luz. Quando eu mexo no diafragma, eu também mexo em luz. E quando eu mexo no obturador, eu também estou mexendo em o quê? Luz. No final das contas, é mais e menos luz. Eu quero mais luz ou menos luz. Como todos mexem em luz, eu preciso saber equilibrar os três. Por quê? Porque eu posso colocar luz demais no obturador, luz demais no diafragma e tenho que reter a luz no ISO. Vamos imaginar que você esteja numa cena muito escura. Então, eu posso ter luz demais no obturador, luz demais no ISO e luz demais no diafragma. Então, dependendo de como a cena é iluminada, eu posso trabalhar os três para receber muita luz ou pouca luz. No entanto, a vida não é tão fácil assim, porque eles não cuidam só de luz, ele também cuida de outras coisas. E a gente vai mostrar aqui para vocês, tá bom? Preciso que o fotômetro fica aonde nisso? Ele vai dizer para você se a sua cena vai sair escura, vai sair muito clara ou vai sair na medida certa. Tudo isso a gente vai explicar nesse conteúdo exclusivo, beleza? Lembrando, tudo que a gente vai mostrar funciona no manual. Não é no AV, não é na TV, não é no P, nem no rostinho, nem na montanha, nem no Azinho verde. Sabe aquele A mais que tem no seu seletor de modos? É tudo no manual, beleza? Então vamos para o nosso primeiro pilar, é o ISO. Eu estou começando com ele só por funções didáticas, tá? Porque não quer dizer que ele tem que ser o primeiro a ser mexido, não quer dizer que o obturador que a gente vai falar por último é o último a que a gente vai mexer, não quer dizer nada disso. É só uma questão de explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar sobre o ISO. ISO, na hora que a gente fala dele, a gente está falando sobre mais e menos luz. Lembra disso? E como é que ele vai te representar essa luz? Ele vai representar essa luz em número, tá bom? Toda vez que eu tenho um valor, eu vou saber se eu estou colocando mais ou menos luz. Então vamos lá. Se o meu ISO é baixo, número baixo, eu perco luz. Se o meu ISO é alto, eu ganho luz, número maior. Número menor, eu perco luz. Número maior, eu ganho luz. É assim que funciona no ISO. Francisco, mas o que é esse ISO? O ISO é a sensibilidade do sensor. Quanto mais sensível ele está, mais luz ele recebe. Quanto menos sensível ele está, menos luz ele recebe. Mais sensível é o que então? Número maior. Menos sensível é o que? Número menor. Então eu vou te dar um exemplo. Você está num parque, sol muito forte. Qual que é a configuração mais provável? ISO maior ou menor? ISO sensível ou menos sensível? ISO menos sensível. Então, número menor. Porque aí, como já tem muita luz no ambiente, ele consegue receber pouca luz desse ambiente. Lembrando, nada trabalha sozinho, tá? Quando eu falei de tripé, é de verdade. Tudo depende das outras configurações, beleza? Então, vamos lá de novo. Parque,
à noite agora, pouca luz, o seu ISO, ele vai ficar menor ou maior? Maior, tá? Maior, por quê? Porque ele vai ficar mais sensível à luz, já que estamos de noite e a luz é um pouco mais escassa, tá bom? Então, eu sempre tenho que pensar isso. Esse ambiente tem muita luz ou pouca luz? O meu ISO, ele tem que ficar configurado para ganhar muita luz ou pouca luz? Depende do ambiente e depende das outras configurações. Esse princípio que eu estou passando de um parque de manhã e um parque à noite é para facilitar o jeito de você raciocinar, tá bom? Então, pensando sozinho, só no ISO, quando eu tenho pouca luz, eu subo o número. Quando eu tenho muita luz, eu diminuo esse número. Que número é esse, Francisco? E onde eu acho isso na minha câmera? Simples. A maioria das câmeras vai ter um botão chamado ISO. Você clica nesse ISO e você vai conseguir mudar essa configuração. ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, 3200 e por aí vai. Dependendo da câmera, pode mudar o ISO, tá? Uma câmera pode ter um ISO maior, 40.000, e outra câmera pode chegar só até 6.400. Isso acontece, porque tudo depende da câmera. Cada câmera vai ter um ISO diferente. Então vamos lá. ISO 100, menos sensível. ISO 200, mais sensível. ISO 1600, mais sensível ainda. Toda vez que eu saio de 100 para 200, 200, 400, eu estou ganhando mais luz. Então, você quer ter mais luz? Suba o seu ISO, porque você vai ganhando luz na sua cena. Você acha que ela está escura? Suba o ISO, tá bom? No entanto, lembra que eu falei que ele não vem isolado? Todo o tripé da fotografia tem duas funções. Tem a de iluminação e tem o efeito fotográfico. Qual que é o efeito fotográfico do ISO? É o ruído. Toda vez que eu subo o ISO, eu vou ganhando ruído na foto, tá? Então, toda vez que eu for subir, eu tenho que lembrar disso. Se eu saio de 100 para 200, eu aumento o ruído. De 200 para 400, o ruído vai ficar mais forte. De 400 para 800, mais forte. De 800 para 1600, mais forte. Então, toda vez que você subir o número, vai ficar mais forte o ruído. Francisco, eu não quero que tenha ruído na minha foto. Em que número eu coloco? Não sei, porque tudo isso depende de câmera. Tem câmera que em 1600 o ruído já está grande. Tem câmera que só em 40.000 o ruído fica grande. Então, tudo depende. Tudo depende. Vou te dar uma dica. Você vai configurar a sua câmera para ficar um fotômetro no zero. Vai mexer em ISO, diafragma e obturador. No final do vídeo você vai saber mexer nos três. Então você vai configurar para o fotômetro ficar no zero e você tirar em ISO 100. Na hora que você chegar em ISO 100, você tira a foto. Vai para ISO 200. Chegou em ISO 200, você tira a foto. Aí você vai para ISO 400, ISO 800, 1600, 3200, até onde sua câmera vai. Por quê? Porque você vai pegar todas essas fotos na mesma exposição e jogar no computador e entender aonde o ruído aparece. Em qual momento da minha câmera o ruído fica perceptível? É em ISO 800? É em ISO 1600? É em ISO 6400? Francisco, como é que você decora esses números? É porque é o dobro. 100, 200. 200, 400, 400, 800, 800, 1600, 1600, 3200, 3200, 6400 e por aí vai, tá? Sempre é o dobro. Em câmeras mais avançadas, entre esse dobro você tem alguns pontos, mas não se apega nisso. O importante é você entender de 100 para 200, 200, 400, 400, 800 e por aí vai. Beleza?
Então, recapitulando, o ISO é a sensibilidade do sensor. Quanto mais eu subo o número, mais sensível ele fica. Quanto mais sensível ele fica, mais luz ele capta. Quanto mais sensível ele fica, mais ruído ele produz. Beleza? Tranquilo? Entenderam isso? De novo, ele não trabalha sozinho. Sempre depende do diafragma e do obturador. Legal? Então, ISO, matamos já. Vamos para o próximo? Agora a gente vai ir para o diafragma. E o diafragma ele fica na lente, tá? O ISO fica no corpo, né, no sensor, e o diafragma na lente. O diafragma é um mecanismo que abre e fecha, tá? Ele vai abrir e vai fechar. E aí já fica um pouco claro. Ele abriu, entra mais luz. Ele fechou, entra menos luz. Simples assim, tá? O diafragma, como o ISO, também é representado por número, tá? Diafragma 1.2, diafragma 2, diafragma 4, diafragma 5.6, diafragma 8, diafragma 11 ou 12, dependendo, diafragma 16, diafragma 32, tá? Tinha um aí no meio, mas o importante é você entender que ele está representado por número também. Só que ele não é igual ao ISO, tá? Toda vez que eu subo o número, eu estou perdendo luz. Toda vez que eu subir o número, eu estou perdendo luz. Por quê? Porque eu estou fechando o meu diafragma. Subo o número, eu perco luz. Então, pensa comigo. 1.8 e eu subo para 5.6, o quê? Eu perdi luz. Tá bom? Se eu estou em 5.6 e fui para 8, eu perdi luz. Se eu estou em 8 e vou para 16, eu perdi luz. Subo o número, eu perco luz. Beleza? Subo o número, eu fecho o diafragma. E quando eu abro? É quando eu diminuo esse número, tá? Você precisa entender um negocinho. 2.8 é um número importante no diafragma. 2.8 para baixo é quando a gente começa a chamar o seu diafragma de claro. Quando alguém falar assim, a sua lente é clara, ela não está falando da cor da sua lente. Ela está perguntando para você, o seu diafragma consegue chegar a 2.8 para baixo? Se conseguir chegar, a gente chama de claro. Se não conseguir chegar, a gente chama de lente escura. Tá? Quando o diafragma consegue ficar em 2.8 para baixo, significa que passa muita luz nela, porque ele consegue abrir bastante. Tem diafragmas que abrem até 1.2. É muito legal e muito interessante. Por quê? Porque se entra bastante luz, eu não preciso abusar em quem? Isso mesmo, no ISO. Porque o ISO vai gerar ruído para mim, não gera quando está muito alto? Às vezes eu preciso de luz, eu preciso de diafragmas mais abertos. 2.8 para baixo é considerado um diafragma muito aberto. Beleza? Legal. Mas lembra que eu falei? Nada vem sozinho. O ISO não vem sozinho, né? Porque toda vez que eu ganho luz, eu ganho o quê? O ruído. No diafragma não é diferente. Toda vez que eu ganho luz no diafragma, eu perco o ar em foco. Francisco, eu não entendi. Vamos lá. Vamos dizer que você quer fotografar uma paisagem, a rua da sua casa. E você quer todas as coisas focadas. Significa, eu quero ver tudo nítido. Para eu conseguir tudo nítido, eu preciso subir o número do diafragma. Então, eu vou lá, 2.8, 4, 5.6, 8.
Quanto mais eu subir o número, mais área focada eu tenho. E quando eu começo a abrir, diminuir o número? Então tô lá, 8, 4, 2, 1.8, 1.4 e 1.2. Eu começo a perder a área em foco. A gente chama tudo isso de quê? Profundidade de campo. Então, se eu subo o número, eu ganho profundidade de campo. Se eu diminuo o número, eu perco profundidade de campo. Tá? Francisco, perder a área em foco não é legal. É sim. Sabe aqueles retratos desfocados que você vê? Até o celular está imitando. Mas ele faz aquilo de modo artificial, no modo da câmera, da edição da foto. É que a edição está sendo feita na hora, né? E você não vê isso. Na lente não. O desfoque é lindo, porque não é um efeito de edição, é a própria lente que faz isso. Abri o diafragma, eu desfoco as coisas. Eu perco profundidade de campo. E isso é muito interessante em muitos casos. Legal? Tranquilo isso? Francisco, como é que eu mexo o diafragma na câmera? Depende da sua câmera, tá? Tem vários jeitos de mexer. Você pode ter um dial exclusivo, tipo a 6D Mark II ou a R, que tem um dial exclusivo para o diafragma. Ou você pode ter uma câmera que atrás da câmera tem um botão AV. Tá lá, AV mais e menos. Você vai apertar esse botão e segurar e mexer no dial superior para você mudar esse diafragma. Tá bom? Então você vai lá, aperta, segura e mexe no dial superior. O que é importante? É você saber o quanto o diafragma abre na sua lente. Francisco, por que você disse o quanto abre? Porque é a coisa mais importante, é o quanto abre. Quanto fecha, isso não tem informação. E tem informação, Francisco? Aonde isso tem? Quando você vai adquirir uma lente, ela diz quanto abre o diafragma. Essa indicação pode ter duas formas. Ou está escrito num F, ou está escrito 2 pontos. Número 2 pontos ou F. Então, se eu for comprar uma 50 milímetros, você já deve ter ouvido isso. 50, 1.8. O que isso significa? Significa que o seu diafragma consegue abrir até 1.8. Francisco, quanto fecha esse diafragma? Não importa, porque fechar, todas fecham. O importante é abrir. Quanto mais se abre, melhor, porque entra mais luz e você ganha mais luminosidade da sua foto. Fora isso, você ainda ganha mais desfoque, tá? Que fica bonito nas fotos. Então, de novo, o diafragma é representado por 2 pontos ou F. E isso vai estar escrito quando você for adquirir uma lente. 24, 2.8. 2470, 2.8. 40 milímetros, 2.8. 50, 1.4. 50, 1.2. Então, dependendo da lente, ela vai abrir mais o diafragma. E o que isso é bom para você? É bom porque você consegue mais luz na sua foto. Beleza? Na lente também está escrito, tá? Tem lá todas as informações da lente, Canon, EFS, 1855. 1855, o que isso significa? São os milímetros dela, né? O quanto de zoom ela dá, basicamente. Então, 1855, quando eu estou em 18, ela me dá um diafragma. Quando eu estou em 55, ela me dá outro diafragma. Francisco, toda 1855 é igual? Não. Dependendo da 1855, ela pode ter diafragmas diferentes. Lembra que eu citei a 50? 1.8?
tem a 50 também um 4. E tem a 50 um 2. As três enxergam da mesma forma, em questão de ângulo. A questão é quanto o diafragma abre, tá? Então vamos lá. A 50 milímetros é lindo. Por quê? Porque ela é uma distância fixa, né? 50 milímetros. Se eu estou com a 40, também. Se eu estou com a 24, também. Mas, Francisco, e a 18,55? 18,55. Tem diafragmas diferentes? Tem. Em 18 é um número, em 55 é outro número. Se eu estou com 18,55, em 18 a abertura máxima é 4, em 55 a abertura máxima é 5,6. A maioria das 18,55, tá? Tem umas 18,55 que mudam essa informação. Mas o importante é você fazer o quê? Olhando aí para sua lente, tá lá, 18-55. Aí um pouquinho mais para frente vai ter 2 pontos. Lembra do 2 pontos que eu falei? Representação do diafragma. 2 pontos. Toda informação depois de 2 pontos é o diafragma. 18,55, 2 pontos. Vai estar lá, 4-5,6. Olha que bonito. Os dois se encaixam, né? Os dois têm traços. Né? Então vamos lá. 18-55. 4-5,6. Se eu colocar um embaixo do outro, fica fácil de eu enxergar. Em 18, a abertura máxima é 4. Em 55, a abertura máxima é 5,6. Entendeu? Tranquilo? Francisco, e se eu tiver uma 75-300? Mesma coisa. 75-5,6. Eu vejo o que tem depois de 2 pontos. Aí vai estar lá, 75-300. A abertura máxima em 75 é 4. E a abertura máxima em 300 é 5,6. Francisco, que interessante. Então, dependendo do zoom que eu tô, eu tenho aberturas máximas diferentes? Isso mesmo. Francisco, a minha lente aqui é uma 24-70 e depois de 2 pontos só tá 2,8. Significa que sua lente é especial. Ela consegue manter o mesmo diafragma mesmo em luzes diferentes. Desculpa, mesmo que em milímetros diferentes. Tá? 24-105, f4. Em 24, a abertura máxima vai ser 4. Em 105, a abertura máxima vai ser 4. Tudo vai ser 4. Tá bom? Essas lentes costumam ser mais caras. Por quê? Porque aí eu não preciso ficar pensando em configuração de iluminação. Vamos imaginar que você esteja fazendo um parabéns. Aí você colocou ali, definiu o seu ISO, definiu o seu diafragma como 2,8. 2,8 não. 2,8 vai ficar muito desfocado. Eu quero mais, eu quero menos desfoque. Vou colocar em 5,6. Legal? Na hora que você mudar para 5,6 e o seu diafragma não for fixo, ele vai fazer o que com a lente? Ele vai escurecer a lente, porque a abertura máxima não vai conseguir se manter em 2,8 e vai subir para 5,6. Se você tem uma lente que em 1 milímetro é um diafragma e no outro é o mesmo diafragma, isso é muito bom para você. Porque aí você não precisa ficar trocando de configuração. Beleza? Tranquilo? Entenderam? Recapitulando. Diafragma fica na lente. Mecanismo de abertura. Quanto menor o número, mais aberto. Quanto maior o número, mais fechado. Quando eu diminuo o número, eu ganho desfoque. Muito mais desfoque. Beleza? Entenderam? Então, vamos pular para o próximo, que é o obturador, o nosso último tripé. Lembra, não quer dizer que o ISO é mais importante porque eu falei primeiro e nem o diafragma.
Só significa que foi um jeito de explicar para vocês, tá? ISO, no corpo da câmera, né, o sensor. Diafragma, abertura da lente. Troco de lente, troco de diafragma, certo? Obturador. Obturador não, voltamos para o corpo da câmera, porque ele é a cortina antes de chegar no sensor. Ele vai dizer o tempo de exposição. Olha que interessante isso. Diafragma é a abertura, ISO é sensibilidade e obturador é o tempo de exposição. Quanto tempo vai ficar exposta a minha foto, a luz, beleza? Quanto mais rápida essa exposição, o que significa? Menos luz na minha cena. Quanto mais demorada essa exposição, o que significa? Mais luz na minha cena, tá bom? Tudo se transforma em valor. Então, se eu tô lá em 1/50 e vou para 1/100, e eu saio de 1/100 e eu vou para 1/200, toda vez que eu vou subindo esse número, eu vou perdendo exposição. Igual o diafragma, tá? Subo o número, perco exposição. Subo o número, perco exposição. 100 para 200, perdi. 200, 400, perdi. 400, 800, perdi. 800, 1000, perdi. 1000, 2000, perdi. Toda vez que eu subo o número, eu perco exposição. Beleza? O obturador, ele é representado por fração, tá? Então vai estar lá 1 alguma coisa. 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000. A gente chama isso de avos de segundo. Olha que bonito. Quantos avos de segundo tá na sua câmera? O que a pessoa quer dizer? 1 alguma coisa. Quanto tempo de exposição está na sua câmera? O que a pessoa quer dizer? 1 alguma coisa. Ela quer saber qual que é a configuração que está na sua câmera. Francisco, eu consigo não ser 1 Consegue. Aí você vai para meio segundo, 1 segundo, 20 segundos, 30 segundos. Só que na fotografia tudo acontece em menos de 1 segundo. Anote aí. Lembra que eu falei do diafragma, que 2.8 para baixo é o bom? Em obturador, 1/60 é normalmente o mais aceitável para você tirar uma fotografia e ela não tremer. É importante você saber diferenciar. Tem gente que faz a foto tremida e acha que ela não tem foco. Não tem nada a ver com foco. Tem a ver com o tempo de exposição. Francisco, por que minha foto saiu tremida? Você passou muito tempo de exposição e você mexeu a câmera. Francisco, mas eu fiquei parado. Você não ficou parado. Não tem como ficar muito tempo parado, tá, gente? Você tem que trabalhar em menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo. Que é o avos de segundo. 1 alguma coisa. Beleza? Então, se você tem aí a sua câmera e quer mexer no obturador, não precisa apertar nada. É só girar o dial superior. Mexendo ele, você vai conseguir modificar o seu obturador. Tá bom? 1/100 para 1/200. Perde luz. Ai, mas não dá para tirar em menos de 1/100. Tudo bem, se não der para tirar, beleza. Aí você vê o que é melhor para sua cena. Porque se a cena for em movimento ou você precisa de estabilidade, abaixo de 1/60, você vai ter as dificuldades de estabilizar ela. Francisco, eu tô com ela num tripé. Eu consigo fazer em abaixo de 1/60? Consegue. Só que a outra pessoa consegue ficar parada? Ah, eu confio que a pessoa fica parada. Ela não fica. Porque se ela respirar, ela se mexer meio centímetro, você já estragou sua foto. Então, é 1/60 para cima, para garantir estabilidade. Francisco, eu estou num carro a 120 km por hora.
Se eu colocar então 1/80, eu já me livro dessa. Não, porque tudo depende também do que você está observando. O seu cachorro num parque, com certeza 1/60 não vai congelar. Vai ter que subir para 1/200, 300, 400. Beleza? Entenderam isso? Lembra que eu falei que essas coisas não cuidam só de iluminação. Ela também cuida de quê? De movimento. Então vamos entender aqui? ISO. Toda vez que eu subo o ISO, eu crio ruído na foto. Diafragma. Toda vez que eu diminuo o diafragma, eu perco profundidade de campo, então menos áreas em foco. Terceira coisa. Obturador. O obturador, ele ele vai perder a sua nitidez da foto, porque as coisas podem sair tremidas, tá bom? Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você esteja tirando foto de um esportista. O obturador tem que ser rápido ou devagar? Tem que ser rápido, porque senão acontece o quê? Senão acontece de ficar o rastro do movimento, tá? Você não congelar esse atleta, fica borrada a sua foto. Rastro do movimento é quando fica, você vê a pessoa, ou às vezes você vê um fantasma, ou às vezes você vê a luz que a pessoa brincou. Então, tomem bastante cuidado com o movimento, porque se tiver errado, você estragou sua foto. É uma pena, mas isso acontece bastante. Beleza? Então, recapitulando. Obturador. Quanto mais rápido o número, mais congelado fica, no entanto, menos luz. Quanto mais devagar o número, mais borrado fica, no entanto, mais luz. Seu filho correndo, tá? Seu filho, seja humano ou seja um pet, tá? Ele está correndo. Se eu subo esse número, eu congelo ele. Então minha foto vai ficar super nítida. Eu vou ter ele todo congeladinho. Se eu diminuo o número, eu posso pegar o fantasma dele, o borrado dele. Tá bom? Um outro exemplo. Você está tirando foto de o carro passando na rua, ou pessoas andando na rua. Dependendo da velocidade que você tá, você congela, todo mundo fica congelado. Dependendo da velocidade mais baixa que você está, fica o borrado. Beleza? Então, sobe o número para congelar, diminui o número para borrar. Francisco, me diz o número aí. Qual que é o número que eu devo colocar para conseguir congelar? Não tem como te dizer. Porque depende da velocidade do objeto, da pessoa. Se for uma velocidade muito alta, eu preciso de números altos. Francisco, me dá o norte aí, por favor. Se você colocar 1/1000, você vai conseguir congelar a maioria das coisas. Porque quase nada no seu dia a dia vai conseguir andar mais do que 1/1000. 1/1000 é fração, tá, gente? É 1 segundo dividido por 1000 partes. Então quase nada no dia a dia consegue andar nessa velocidade. Ai, Francisco, eu vou só usar 1/1000. Ai, eu digo pra você que não vai dar certo. Porque congelar vai, só que você vai perder muita luz. Então, você vai ter que abusar da abertura do diafragma e vai ter que subir o ISO. Ou estar numa área muito iluminada. Você sempre tem que testar. Preciso, como eu sei que vai borrar? Aí é teste. Testa 1/200, testa 1/100, 1/300, 1/500 e vê se borra ou não borra. Beleza? Tranquilo? Legal. A gente falou sobre ISO, diafragma e obturador. Então vamos repassar os três? ISO. Sensibilidade. Quanto mais alta a sensibilidade, número maior, mais fácil ele captar a luz.
tá? Ele fica mais sensível a essa luz. Diafragma. Quanto mais aberto ele tá, número menor, mais fácil ele captar a luz. Obturador. Quanto mais tempo de exposição ele tá, número menor, mais luz. Tá bom? ISO. Número maior, mais luz. Diafragma. Número menor, mais luz. Obturador, número menor, mais luz. Beleza? Tranquilo? Vamos falar sobre fotômetro, que é a parte que junta os três. Primeira coisa que é importante informar: você não mexe no fotômetro. Você não configura o fotômetro. Ele é um mecanismo que diz se a sua configuração com uma luz ambiente, a fotografia vai ficar mais ou menos escura. Então vamos lá. Eu estou com a minha configuração ISO, diafragma, obturador. Aponto para algum lugar e aperto metade do disparador. O que acontece? Ele mede a luz. Ele vai te dizer se vai ficar escuro, se vai ficar claro ou se vai ficar numa boa exposição. O fotômetro, ele vai te indicar -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Isso é o fotômetro. Ele está tanto na telinha da sua câmera quanto dentro do visorzinho. Na maioria das câmeras ele fica do lado de baixo desse visor, beleza? Aponto para a coisa e aperto metade do disparador. Francisco, eu posso configurar a câmera apontando para baixo? Não, porque na hora que você apontar para baixo, ele está medindo a luz da onde? Do chão. Ok? É apontar para a coisa, para a pessoa, para o objeto, para apertar metade do disparador e ele vai te dizer como vai sair a foto. Vamos imaginar que você está tirando foto de um ambiente. Apontou para a pessoa, apertou metade do disparador. Ele vai te dizer -2. E aí? O que eu tenho que fazer para chegar no 0? Eu tenho que colocar luz, certo? Se ele está dizendo -2, eu tenho que colocar luz. Dos 3 pilares, eu posso colocar luz nos 3. Eu posso subir o ISO, eu posso abrir o diafragma e eu posso também diminuir a velocidade. Lembrando, cada um tem um efeito, tá? Eu posso subir o ISO, só que eu posso ganhar ruído. Eu posso abrir o diafragma, só que eu posso perder a área em foco e eu ter pouca coisa em foco. Eu posso diminuir a velocidade e as coisas ficarem tremidas, ficarem borradas, beleza? Então um exemplo para vocês. Se você está num lugar, você apontou para a pessoa e deu -2 o fotômetro. Francisco, aonde eu coloco luz? Você pode colocar luz nas 3 coisas ou nas 4, que eu vou dizer mais uma. Eu posso muito bem subir a potência da minha luz, né? Eu posso acender mais luz, eu posso subir a potência do meu flash, eu posso colocar alguma coisa que tenha mais luz no ambiente, ou eu posso tirar a pessoa da sombra e colocar numa área mais iluminada. Tudo isso são formas, tá? Francisco, eu não consigo aumentar a luz, não consigo colocar mais luz, eu não tenho flash, eu não tenho nada disso que você está falando. Então, a gente volta para ISO, diafragma, obturador. Eu posso colocar luz no diafragma, no ISO e no obturador. Francisco, onde eu coloco? Não tem uma resposta certa. Você vai colocar onde fica melhor, para você. Então vamos lembrar. ISO, eu posso subir o ISO, não pode? Pode. Só que você pode ganhar ruído e não ser interessante para você.
Diafragma, eu posso abrir? Pode, lógico, se sua lente permitir essa abertura, tá? Se ela permite essa abertura, você pode abrir, só que você perde área em foco. Então pode ser que alguma coisa atrás, pode ser que alguma coisa na pessoa fique desfocado e não seja interessante. Você pode diminuir a velocidade? Pode, mas lembra, abaixo de 1/60 é muito difícil você pegar um ser humano ou coisas que se mexem e ficar nítidas, ficar congeladas. Você tem que colocar isso em consideração, tá? Francisco, na minha câmera, subir 2 pontos de ISO, no ISO que eu já estou usando, não vai fazer muita diferença. Eu vou sair de 100 para 400, né? Sair de 100, 200, 200, 400. Ah, legal. Resolveu. Francisco, eu tô com 1/500. Dá para eu diminuir a velocidade ainda. Legal. Francisco, eu estou em 2.8 e a minha lente chega em 1.4. Pô, legal. Você vai conseguir abrir. Francisco, eu posso aumentar o ISO e diminuir a velocidade? Porque aí eu não subo nem tanto o ISO e nem diminuo tanto a velocidade. Pode. Você pode ir equilibrando assim. Francisco, mas não dá para fazer isso rápido? Dá. Que no começo é um pouco mais devagar. Você tem que pensar mais. Mas depois você consegue. Tá? Mesma coisa. Dirigir, mexer no celular, andar até sua casa. Possivelmente você não fica pensando quando você está andando até sua casa, pensando, eu preciso dobrar daqui a 2 ruas. Você não pensa isso. Eu preciso dar 30 passos até a minha casa. Não. Você só vai fazendo, tá? No seu celular, você não fica pensando, vou abrir agora o aplicativo tal. Você só abre, você só age. Quando você tiver com esse domínio de conhecimento na fotografia, isso vai automático. Seus dedos vão até sozinhos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Outro exemplo. Você está fotografando um amigo, você está fotografando 2 amigos, tá? Vocês saíram e foram para uma praça e tem um pôr do sol bem interessante nessa praça. Então, ou tem uma vista interessante nessa praça. Legal. Vamos pensar aqui. Essa praça está bem iluminada, porque ainda está de dia. E é isso. Essa é a característica da praça. Tá. Eu quero o fundo desfocado. Tá bom? No entanto, são 2 pessoas. Eu não posso deixar o meu diafragma muito aberto assim. Sabe por quê? Porque senão uma pessoa fica focada e a outra não. Então, a minha lente que me permite ficar em 1.4, eu não vou deixar em 1.4. Eu vou deixar em 2.8. Para garantir que a primeira e a segunda pessoa fiquem focadas. Legal? 2.8. Eu vou manter em 1/200. Porque 1/200 é garantia que elas não vão ficar tremidas. Legal. Agora, tudo que me basta é o ISO, porque eu já defini o diafragma e o meu obturador. E aí eu posso trabalhar no ISO. ISO 100, 200, 400, 800, o quanto de luz permitir. Beleza? Francisco, 1/200 já congelou. Eu posso colocar 1/1000? Pode, mas aí não é por congelamento. Porque congelou uma vez, não faz sentido aumentar para congelar mais, né? Mas eu posso usar para barrar a entrada de luz. Vamos imaginar que essa fotografia é meio-dia. Você colocou em 2.8, muita entrada de luz. Você definiu o ISO 100, pouca entrada de luz. Mas mesmo assim, em 1/200 está entrando muita luz e o meu fotômetro está acusando mais 3.
Eu vou aumentando a velocidade não para congelar, e sim para barrar a entrada de luz. Francisco, mas você não podia fechar o diafragma? Posso, mas o diafragma ia deixar mais ar em foco e eu não quero. Eu quero o desfoque dessa praça que eu falei. Então eu resolvo tudo isso no obturador. Vamos outro? Eu estou em uma chácara e a paisagem é linda à noite. Ela é bem bonita. Coloquei a minha câmera num tripé para ficar ali bem estável. Legal. Eu quero bastante ar em foco. Para ter bastante ar em foco, eu faço o quê? Eu fecho o diafragma. Então, eu barro a entrada de luz. Eu também faço o quê? Diminuo o ISO, porque eu não quero ruído na minha foto. Vou colocar ISO 100. Meu diafragma está fechado em 16 e meu ISO está em 100. Eu barrei a entrada de luz no ISO. Eu barrei a entrada de luz no obturador. Alguém precisa me salvar. Alguém que está de fora. O obturador. Como é que eu vou conseguir luz? Diminuindo o número, ganhando tempo de exposição. Então eu tô lá, 1/100, 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Tá? Aponto para o lugar, aperto a metade do disparador. Vejo onde fica o meu fotômetro. Vejo se fica ali, -1, +1, 0. Achei a configuração ideal? Clico. Nesse caso que eu falei em 30 segundos, eu vou ter que esperar 30 segundos de foto. Por isso que eu falei do tripé, não pode ser na mão. A paisagem não vai se mexer, então tá tranquilo. Francisco, alguém apareceu na minha paisagem. Aí ela vai ficar borrada, tá? Mas às vezes fica até estético, fica até interessante, tá bom? Tudo eu tenho que apontar e apertar metade do disparador para medir a luz. Lembrando que eu tenho essas configurações e cada um tem um efeito, tá? Dependendo do que eu mudo, eu posso ganhar congelado e borrado, mais foco e menos foco, mais ruído e menos ruído. Tudo isso vai definir aonde você deve mexer. Vamos, mais uma? Para ficar claro? Você está na praia, tirando foto de um surfista. Alguém surfando. Surfista anda rápido, né? Então eu preciso aumentar a velocidade. Aumentei a velocidade. Francisco, eu não quero deixar tudo desfocado, eu quero o máximo de área focada. Até porque que eu não vou saber onde ele está. Então eu preciso de muita área focada para me ajudar. Fecho o diafragma. Obturador, rápido, diafragma fechado. E o ISO? Onde eu coloco? Eu tenho que, barrei a entrada de luz no obturador. Barrei a entrada de luz no diafragma. Ah, então eu tenho que aumentar o ISO, né, Francisco? Não, nesse caso não. Pode diminuir o ISO. Por quê? Porque você está na praia, bastante sol. Bastante sol, mesmo que eu barre a entrada de luz nos 3, eu posso ainda ter uma foto clara. Porque tudo depende das 3 configurações. Tá? Tudo depende. Ok? Então, tudo vai depender do ambiente. Tá muito sol, talvez eu tenha que barrar a entrada de luz nas 3 configurações. Tá muito escuro, talvez eu tenha que deixar a entrada de luz nas 3 configurações. Tudo depende do ambiente. Como é que eu vou saber? Eu aponto a câmera e aperto metade do disparador. Beleza? Entenderam? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um resumo aí de ISO diafragma obturador. Lembrem-se, as nossas lives é toda a última quarta-feira do mês. Então, entrem no YouTube da Canon BR,
Vejam lá as nossas lives que a gente vai sempre fazer coisa boa para vocês. Tá bom? Vocês que se inscreveram ganharam esse conteúdo exclusivo. E na live a gente vai conseguir conversar frente a frente, basicamente, tá? Você vai poder tirar suas dúvidas. Então, fiquem ligados no YouTube da Canon BR e fiquem ligados que a gente sempre vai trazer promoções e coisas exclusivas para os nossos usuários. Obrigado, gente, e até a próxima!